Eu terminar o banheiro aí até o final do dia. Pagar um churrasco de hoje. Uma peça de carne pra casa. Só pra terminar rápido. Queria aproveitar a oportunidade aqui, que está todo mundo reunido, né? Para entregar um presente para você, pai. O presente, na realidade, é da nossa família toda. Seus filhos, noras, genros, netos, agregados, bisnetinho, né? A Damas também está lá, mas até falou que depois quer assistir. Vou fazer essa entrega de presente especial. Pode? Puxa pro lado aqui o negócio do saco. Na verdade, vai pular o negócio né? Abre aí. Memória de poesias. Isso é muita piada. Lê o nome do autor. Memórias e Poesias de José Vieira dos Reis. Isso é pro senhor ler com calma. Tem a história do Zé Latão. Abre um aí do nada e lê. A escola do Zé Latão. Senta aí um pouquinho. Deixa eu pegar de volta. Mas só como um você pouquinho. pega e depois você lê. Vou pegar um pouquinho de volta aqui só para ver. Na realidade, Memórias e Poesias, né? José Vieira. Meu pai sempre, já tem muitos anos que ele, a Alice não sabe, meu pai é poeta, ele escreve poesias desde a juventude. E ele sempre falava que tinha vontade de ter publicado, de ter um livro, né, com as poesias dele. Aí a gente teve essa ideia de colocar não só as poesias no livro, mas várias histórias aqui da vida dele. Que inclusive são histórias, né, da vida da mamãe também. A gente sentou várias vezes assim, conversando. O Wagner punha o celular para gravar sem ele saber e ia perguntando. E aquela história assim, ele ia contando. Aí a gente foi fazendo um arquivo das histórias. Depois foi digitando essas histórias, né? E a minha mãe a gente tentou, de todo jeito, mas nada faz ela contar as histórias de antigamente. Então, mas assim, as histórias, depois que eles se conheceram, as histórias são entrelaçadas, né? Tudo que eles viveram foi juntos aí. Então, faz parte, né? O mérito é do meu pai e da minha mãe também. E eu vou aproveitar aqui então. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler, depois ele vai ter que ler com calma, tem muitas histórias. Eu vou ler uma história aqui, depois quem quiser, o Vinícius lê uma, quem quiser ler, pode ler. Só que iniciando aqui é um trechinho de um poema que ele escreveu, que chama Tudo, né? As pedras que encontramos na nossa estrada, os espinhos que aparecem atrás das rosas, o horizonte que está sempre no limite do nosso olhar. Tudo é sinal de Deus na nossa vida. Deus é simplesmente tudo. E tirando aqui as fotinhas, vamos ser desde o início, tirando a parte da dedicatória aqui. Tem um detalhe. Nós contamos essa história. No capítulo 1, se você começar a ler, vai falar. Vai falar. Então eu vou ler aqui. Vou ler um pedaço do capítulo 1 aqui, então. O nascituro e os primeiros anos. Meus caros amigos, senhoras e senhores, a história que se segue não tem um único autor. Ela foi tecida com as lembranças e os relatos de muitas vozes, da esposa, dos filhos, dos parentes, dos amigos e principalmente do próprio José Vieira, que nos abriu o coração aos poucos, sem nem imaginar que tudo estava sendo registrado. Foi tapeado de novo. Para que a narrativa tivesse força e beleza que ela exige, a prosa foi temperada com o estilo do nosso grande mestre, o escritor Ariano Suassuna, ao qual Vieira nutre grande admiração.
E assim, com a alma de muitos e as palavras de um só, vamos contar a vocês a saga deste homem. Uma história de peleja e sorte, de desavenças e alegrias, de um tempo em que as notícias corriam mais devagar que as águas do córrego, e a vida tinha o sabor de uma fruta colhida com as próprias mãos. Acompanhem a nossa jornada e vejam como a memória de um só homem pode se tornar a história de todos nós. Eu vou ler a parte do nascimento aqui. O nascimento. Em 20 de outubro de 1942, aconteceu o que tinha de acontecer, o nascimento. Não foi um acontecimento miúdo, não. Zé veio ao mundo num pedaço de chão entre Rio Verde e o então distrito de Montevidéu, nas terras dos seus avós maternos, o valente José Felício Vieira, que todos o chamavam de Zé Gavião, e a bondosa Maria Vitória de Jesus. Não tão bondosa assim. O lugar nascido na fazenda perto do córrego Pindaíba se chamava, com a simplicidade da verdade, de Patrimônio. Aqui tem a certidão de nascimento, aqui a cópia da certidão de nascimento. Muita piada mesmo. Para os pais, o pobre recém-nascido era Zé, curto e grosso, como a vida na roça. Para os amigos que o destino lhe daria, era apenas Vieira, um nome a se gastar de tanto ser dito. E por que José? Ora, mais provável é que o avô materno tinha culpa, ou então era por ser um nome tão comum que o céu, na sua sabedoria, o espalhava pelo mundo para que todos se sentissem um pouco gente. Diz que a Segunda Grande Guerra aconteceu naquela época, mas José diz que seu pessoal, de tão distante da civilização, nem ficou sabendo. E ele, que era apenas um menino, só sabia que ouvia dos pais. E se fazia alguma arte proibida, garantia uma surra memorável, pois naqueles tempos criança tinha que viver como criança, sem se meter em conversa de adulto quando tinha visita em casa. O criador de tal prole foi seu Orlindo Pereira dos Reis, o valente seu Bita, e a criadora foi a tímida Letícia Vitória dos Reis, a dona Letícia. Juntos, como a palma e o verso da mão, trouxeram ao mundo uma multidão, 6 almas a gritar com comida e carinho. 5 machos, Joaquim, José, Adelora, Genora, Laor, e uma única menina, a sortuda Aparecida, para equilibrar o peso da balança. O mais velho, coitado, se foi na infância, num desses desígnios que só Deus entende. Mas num milagre que só a vida proporciona, todos os outros resistiram aos perigos do tempo e seguem por aí, vivinhos da Silva. A infância de Zé foi no suor e na lida, na fazenda do avô José Gavião. Mas a alma de seu Bita, sempre inquieta, não se contentava com a paz daquele lugar. Mudaram-se para as terras do seu Nilson Veloso, na região de Santa Helena de Goiás. Num desses deslocamentos que a gente faz sem saber se é para fugir do que é ruim ou para encontrar o que é bom. Mas o grande intento era a educação, e seu Bita, com a sabedoria dos pais, decidiu que seus rebentos não seriam mais uns analfabetos. E foi aí, meu amigo, que a comédia começou. Para ir para a cidade, seu Bita, no ímpeto, vendeu seu carro de boi, sua grande riqueza, e comprou um armazém de uma raposa com saias. Mas a tal mulher, que tinha palavra tão leve quanto o vento, vendeu a mesma venda para outro homem também. Uma quizumba danada, que só se resolvia na ponta da gritaria e da razão. Mas o destino, que tem um lado debochado, achou por bem intervir. Seu Bita foi agraciado com a sorte grande, a loteria do Estado. Ganhou na loteria, meu avô. Com aquele dinheiro, comprou 5 alqueires de terra e depois mais 5 do irmão, para fechar a conta em 10. E como se não bastasse, na base da teimosia, ainda levou o armazém, aquela vendinha à beira da estrada do Boqueirão, onde o povo parava para refrescar o juízo. Depois, numa dessas reviravoltas que a vida dá, a família foi para Rio Verde. E lá, seu Bita, que tinha o espírito de artesão, fez fama e fortuna como fabricante de colchão. Quer dizer, ao menos o suficiente para sustentar. Mas não era um colchão qualquer, não. Era de capim, duro como a vida, mas sincero como o bom sertanejo. E a moradia, meu caro, era um capítulo à parte. Começaram numa casa de pau a pique, com o teto coberto de folha de buriti, que a gente tem certeza que em dias de chuva era mais uma bênção que um abrigo. Ao se mudarem para a cidade, a casa era melhorzinha, mas ainda um tanto despojada, sem luxo ou seguranças desnecessárias. Os quartos, meu amigo, eram uma comédia de gente, coletivos e sem privacidade, onde ninguém era dono de nada, a não ser da própria alma. Mas talvez fosse bom assim, pois naquele tempo a falta de conforto material
era compensada pela abundância da vida compartilhada. Isso aqui é a foto do vovô, pai do meu pai, no engenho de cana. Que ele moía lá, né? E aí passava, vamos lá para uma parte mais para frente? Quer ler aí, né? Uma parte? Deixa eu ver aqui. Dá uma parte aí. Pode ser aqui, essa parte aqui da escola do Zé Latão aqui. Acho que eu vi nisso então. Vai, lê aí. Não. Aqui, ó, escola do Zé Não vou ler, Latão. não. Eu tenho um que eu escrevi pra ele que eu vou ler depois. Tá, mas isso aqui é a história da vida dele, né? Você vai lá, isso aí. Vamos lá, a escola do Zé Latão aí. Esse povo tá mais pra lá do que pra cá, tá com esse idiota. Eu já vim pro meu direto pra não ter problema de. Não, aí uma tá assim. É grande. A beleza pela alfabetização. A escola do Zé Latão. Vou lhe contar agora, meu amigo, da batalha que Zé Vieira travou contra a ignorância. Num tempo em que a escola era mais uma aventura que um lugar. Existia em Santa Helena de Goiás uma escolinha de uma sala só, que tinha por dono e professor o velho de nome Zé Latão. Digo-lhe que era um sujeito de se ver. Um branquelo que parecia que o sol nunca tinha tocado, com os óculos feios de arame e corda de viola que mal lhe serviam para enxergar. Andava encurvado como um ponto de interrogação e tinha o péssimo costume de escarrar toda hora. Escarrar. Como se o corpo quisesse pôr para fora toda a poeira da vida. Mas era severo que só um juiz de juízo final. Quando a molecada dava para ser endiabrada, ele mandava ajoelhar em grãos de milho, para o joelho e a alma aprenderem a respeitar. A escola, meu caro, era uma construção de tábuas de madeira, e de cada fresta se podia espiar a vida que passava na rua, como se o mundo fosse um cinema a céu aberto. Ali, naquele único salão, o saber era só para todos, era um só para todos, com crianças de todas as idades juntas, uma turma mais bagunçada que feira de domingo. Uns já sabiam das contas e das letras, os outros ainda tateavam no escuro. Mas naquelas terras a gente aprendeu, e o esforço era uma prece para uma vida melhor, e a mágoa de seu bita carregada era um motivo a mais para aquele sacrifício. Na escola de Zé Latão, Zé Vieira se apegou à tábua de multiplicar como uma canção, pois o professor ensinava com uma musiquinha. Uma vez um, uma vez dois, dois. E quando tinha que escrever, era uma luta. Tinha que repetir a mesma frase várias vezes, mas não podia fazer de carreirinha, que o mestre não aceitava. Muito bom. Carreirinha, Maria Lisa, que o professor escreveu um tipo de cabeçalho, né? Aí foi Deixa eu ler uma parte que está no capítulo 8, que é o casamento. E a espera, meu caro, teve fim em 20 de maio de 1967. Aconteceu o maior dos acontecimentos, o casamento de Zé Vieira e Tiana, o mais belo e mais cheio de amor de todos os casamentos que o mundo já viu. E depois da missa e da bênção, não houve festa, não teve banquete nem lua de mel. A razão para tal falta de festejo era dupla, meu caro. Em parte, o dinheiro, que era mais escasso que cabelo em coco.
tinha ido todo para a construção da casa. E, em parte, os noivos, que tinham mais pressa que cavalo de corrida, queriam estrear a casa nova. A cerimônia mal tinha acabado e os dois, que pareciam dois pombinhos com pressa de voar para o ninho, bateram asas. Uma prima da Tiana, com a expertise própria de algumas mulheres, chegou a sugerir que a moça, por certo, estaria muito cansada e que era melhor ir para a casa no dia seguinte. Mas Vieira, que estava mais ansioso que criança em dia de brinquedo, interveio com um sonoro não, que fez a moça pular de susto. Essa prima aí não era prima minha, não, era sua. É a mulher do Mozart. É, Efigênio. Essa é uma das partes que eu mais gostei. Naqueles tempos, as pessoas tinham pouca coisa. E os presentes de casamento eram coisas simples e úteis. Zé Vieira e Tiana, que eram donos de quase nada, não tinham nem geladeira, nem liquidificador, nem televisão. Foram pagando as contas aos poucos, até que Vieira, com a sabedoria dos maridos, disse para a Tiana escolher entre uma geladeira ou uma televisão. A moça, que era a sabedoria em pessoa, escolheu a geladeira, que era muito mais útil do que ver novela. E logo chegou uma Consul branca para a alegria deles. O primeiro liquidificador foi adquirido numa troca. O vestido de noiva de Tiana foi o dote para o aparelho. Uma troca que só a falta de dinheiro e a urgência da vida explicam. Agora você pensa, o cara está desvalorizado, de novo, bonito, todo bordado, melhor que do liquidificador. Hoje dá para trocar pela loja inteira. Nossa, Não vale nada, né? no aluguel dá para comprar um monte de liquidificador. A Adriana falou para ler a parte do carro. É o primeiro carro, né? Dona Tiana, com a paciência das santas, vivia Peraí, essa aí eu acho que tá errada. É outra, essa não. Tem que fazer Vai ter que fazer a correção. É claro que eu tinha paciência, eu estava com 3 filhos, não tinha carro. Ela vivia a andar com os meninos nos braços naquelas ruas de terra para encontrar com Vieira na Praça 5 de Agosto após o expediente. Era uma luta, pois criança tem a alegria de se sujar. Um dia, Vieira, que estava cansado de ver a mulher e os filhos sofrerem, foi conversar com o prefeito Lauro Martins para que ele desse um jeito naquelas ruas. Pouco depois, a família se mudou para a casa nova, perto do Colégio Martins Borges. Esta sim, meu amigo, era uma fortaleza, sala, copa, 3 quartos com suíte, escritório, cozinha, uma área grande, quintal e cisterna. E a rua era asfaltada. Acontece que Vieira tinha construído a casa perto do Martins Borges e achou o negócio na casa velha da Vila Amália. O comprador disse que já tinha se acertado com os irmãos Macedo, dono da concessionária Ford em Rio Verde, e que eles pagariam Vieira com o carro. E foi assim, com um piscar de olhos, que Vieira, o homem que andava a pé, estava a um passo de ter um automóvel. O dia chegou. Foi a primeira remessa de carros que chegou em Rio Verde. Foi uma festa. Fizeram até um desfile pelas ruas da cidade com os carros novos. E Vieira, que não era bobo, dizia para quem quisesse ouvir que um daqueles carros era dele. As pessoas riam, sem acreditar que um homem como ele, de pouca posse, seria o dono daquela máquina. Mas logo depois, lá estava ele, com um sorriso mais largo que a boca, esbanjando-se num Corcel 1 branquinho, zerinho. Agora a vida era um paraíso. Casa nova, carro novo, filho novo. 3 novos filhos. A casa ficava perto do trabalho, perto da escola, perto do médico. Naquele tempo tudo era mais tranquilo e as crianças podiam ir e voltar sozinhos da escola sem o medo que assombra a gente de hoje.
Deixa eu ver do nascimento. Ela precisava do carro, né? Isso é lá na frente. Ela precisava do carro para juntar os meninos e ir no bar da Cidinha buscar ele. Ele foi uma casa velha, uma casa novinha, só Você foi já 4 anos, nós nem 4 não foi, né, velho? Então, Goiânia, 26 de junho. Isso tudo. que ano? Xeretar sua vida. 26 de junho de 1964. Vai um tempinho, né? Minha querida, Carta pra Tiana. como estão todos os teus bens? E você, como tem passado? Deus é generoso demais. Deus é generoso demais para negar a você. Tão nobre criatura da felicidade desejada. Estou atormentado, querido. Há mais de 10 dias escrevi-lhe. Não tinha batizado, mais 10 dias sem limpar. Mais de 10 dias sem notícia. Há mais de 10 dias escrevi-lhe e não recebi até hoje sua carta. Terá me esquecido? Não tinha o WhatsApp, você só quando a carta chegar, Maria Alice, depois de muitos dias. O telefone não tinha. Não creio. Tô acreditando. Meu amor é grande demais para ser esquecido. Por favor, querida, não demore tanto a escrever-me. Tenho sofrido bastante a saudade de você. Que bonitinho. Na noite passada sonhei que passeávamos juntos, de mãos dadas, por lugares calmos e floridos. Que sonho lindo. Mas esqueçamos os sonhos. Quando penso neles, não é a primeira vez que sonho com você. Maior fica o meu desespero. E a ânsia louca de voltar logo para você. Sentir o conforto da sua presença. Mas temos que nos conformar de certas coisas, não é, amor? Hoje, José Vieira, o primeiro romântico. Você vai ver a sua letra aqui. hoje terminei as provas, não saí mal. Parece que a cruz que você me mandou deu-me sorte. Espero que você tenha recebido o presente que te mandei. Apesar de estar quase enlouquecendo de saudade, não poderei ir esses dias. Somente poderei ir no dia 11, próximo. Lembre-se que é o dia de sábado. Pode acontecer um imprevisto, então irei antes. Envio-te juntamente com um abraço do meu mais profundo amor, José Vieira. É um mínimo, viu, Daniel? Dá um beijo aí. Responde as cartinhas. Olha aqui, a certidão de casamento. Alice, não aceito menos. Deixa eu ver. Deixa eu ver, mãe. Não faça menos que Para ele, certamente o livro ficaria gigantesco. Mensagem do filho Reinier. Quer ler, Reinier? Sim, pode ler. José Vieira, ou apenas Vieirinha, para quem o conhece, de sorriso fácil, de convivência agradável, de amizades duradouras, pessoa que sabe o verdadeiro valor das coisas e não seu preço. De origem simples e dura, sempre soube lidar bem com todas as situações. Como ele mesmo gosta de dizer, extrair o melhor de cada momento. Ainda que em meio às intempéries ou dificuldades, sempre existe algo bom, para a lembrança ou para o crescimento. Uma pessoa que soube se atualizar com a evolução rápida do mundo, mas não atualizando ou substituindo seus princípios e valores, baseados no caráter, na honestidade, na amizade, sempre pronto a ajudar. Um homem que amadureceu no corpo, mas que tem a alma jovem e sonhadora, que ama a natureza e o Criador dela,
Sabe apreciar tanto uma boa conversa como momentos de silêncio. Sempre ligado no futebol e um apaixonado por pescaria, companheiro 100% e apreciado pelos amigos, sabe aproveitar esses momentos como ninguém e gosta de estar presente em todos e mais alguns. Meu pai, e orgulho é uma palavra que não expressa a gratidão que sinto por ser seu filho, sempre presente e o porto seguro, onde em meus piores momentos esteve ali presente. E muitas vezes, apesar de não demonstrar, sou muito grato por fazer parte de muitos dos seus momentos, as praias, pescarias, aventuras nos ranchos e outras. Deixo registrado aqui o meu amor e gratidão e que Deus possa continuar abençoando com muitos mais anos de vida, de saúde e jovialidade, aproveitando junto com a Tianinha todos os momentos que Deus tem proporcionado. Seu filho, Renier. Meu garoto. Pai. Mas vamos lá. Senhor José Vieira dos Reis. Para muitos ele é o seu Zé, o Zé Vieira, o Vieirinha. Mas para mim ele é o vovô. E quando eu digo vovô, não é apenas um nome carinhoso. É uma palavra que carrega história, amor, aprendizado e presença. Porque o vovô sempre esteve lá, firme, sereno, constante, em todos os momentos da minha vida. Tenho orgulho de cada vez que ele me chama de filho. E quando fala da minha avó, referindo como minha mãe, eu sinto um nó na garganta, porque para mim é exatamente isso. Eu sou um filho para ele e ele é de verdade uma figura paterna para mim. O vovô foi quem me levava para a fazenda quando eu era pequeno, deitado na carroceria de uma pampa, vendo o mundo passar pelos olhos de uma criança feliz. Foi ele quem me deu minha primeira viagem de avião, abrindo diante de mim um horizonte novo, o mesmo que eu sigo buscando até hoje. Foi ele que me levou às margens do rio Araguaia, onde o tempo parecia passar. Lá, sob a luz cheia, refletida no rio, caminhava por aquela praia de pedras maravilhosas que brilhavam como se guardasse a memória de todas as nossas histórias. Não era sobre pescar, era sobre estar junto, sobre partilhar o silêncio, o olhar, as risadas e o simples prazer de existir naquele instante. O vovô é o tipo de homem que acolhe antes de julgar, que escuta antes de responder, que ensina sem impor. É aquele que me aconselhou quando eu precisei, que me ofereceu ombro sem precisar de palavras e que sempre me fez sentir que eu tinha um porto seguro. Falar do vovô é falar de orgulho. Confesso que esse é um sentimento raro para mim. Mas dele eu tenho orgulho de sobra. Porque ele é um exemplo de vida, de sabedoria, de caráter, de calma nas tempestades e de força nas dificuldades. O vovô é aquele que não diz não, mas ensina o sim com responsabilidade. É quem acolhe de braços abertos, que corrige com firmeza e quem abraça com amor. É um homem que nunca precisou de muitas palavras para ensinar tanto. Com ele aprendi que ser homem não é ser duro, é ser digno, é ter hombridade, é ser humilde, é respeitar o outro e agradecer pelo que a vida dá. Nas nossas pescarias, que se tornaram quase um ritual sagrado, o peixe é o que menos importa. O que vale é a estrada, o café antes da saída, o barulho do motor no rio, a calmaria da tarde. Vale a conversa, a risada, o olhar. Vale aquele momento em que não há cobrança, não há pressa, não há dor. Apenas nós e a vida acontecendo devagar, como deve ser. Ah, como é bom ver o vovô sorrir. Aquele sorriso leve, sincero, que ilumina o ambiente e contagia todo mundo. É o sorriso de quem já viveu muito e ainda sabe olhar a vida com doçura. O vovô é uma das pessoas mais inteligentes, justas e brilhantes que já conheci. E mesmo que eu tenha dificuldade para expressar o que eu sinto, o que eu realmente tenho, com ele é diferente. Com ele o silêncio também fala. E às vezes basta um olhar, um gesto, um simples "está tudo bem" para eu entender o quanto ele me quer bem e o quanto eu amo também. Tudo o que sou hoje tem um pedaço dele. No modo como penso, como ajo, como respeito, como sigo em frente mesmo cansado. Ele me ensinou sem perceber a ser grato, a ser forte e acima de tudo a ser humano. Eu espero de coração poder viver ainda muitos momentos ao lado dele. Momentos simples, como sempre foram, um café, uma prosa,
um passeio, uma pescaria. Porque ninguém, absolutamente ninguém, sabe o quanto ele é importante para mim. E às vezes eu não falo muito, se não sou de demonstrar tanto. Saiba, vovô, que meu amor por você é imenso, mesmo que às vezes more quieto dentro de mim. É um amor que se mostra no respeito, na admiração, na vontade de estar por perto, de ouvir as suas histórias mais uma vez. É um amor que aprendeu com o tempo a ser maduro, calmo e profundo, como o Araguaia em noite de lua cheia. Um amor que não precisa de gesto grandioso para existir, porque ele está em cada lembrança, em cada conselho e em cada risada que compartilhamos. Um amor que me acompanha todos os dias, mesmo quando estamos longe. E se o mundo um dia me perguntar quem eu gostaria de ser, eu diria sem pensar duas vezes: gostaria de ser, pelo menos um pouco, como meu avô. Porque ele é parte da minha história, do meu coração e da melhor versão de mim. E por tudo isso, e por muito mais que as palavras não conseguem dizer, saiba que do meu jeito silencioso e meio torto, mas completamente verdadeiro, eu te amo. Perdoa, hein? Pega mais pertinho dos dois. Derreteu, tem a cobra. Olha aí, Dois e... Parabéns pra você, essa data querida, felicidade, parabéns pra você, essa data querida, felicidade, quem será, Maria? Não. a cara do menino. Só pra ver ela aí, gente. Não. Parabéns, só pra tirar uma foto. Só pra Faz sua, pedido, faz pedido. Babu. Eu não sei pegou. Fazer uma coisa tão bonita igual ficou isso aí, né? Eu só tenho a agradecer a manifestação de vocês, né? Eu não vou falar muito tempo, vocês sabem que toda a vida as emoções são muito fáceis, né? Igual as águas que. Né? Então, só agradecer, muito obrigado, e eu peço a Deus pela minha querida princesa que tem longa vida pela frente, né? Que Deus te proteja, te guarde, te dê muita alegria na vida. Senhora Maria Alice faz discurso. Senhora Maria Alice. Eu queria agradecer por isso. Apesar que a gente mora um pouco longe daqui, eu adoro quando a gente vem aqui, porque é muito bom estar com a família e eu gosto de todos os momentos que a gente passa junto. Eu não esperava por isso e eu agradeço muito por isso. Vai virar orador. Vai. Aniversário, tão próximo, né, filha? Realmente é isso que ela falou, ela faz questão de estar junto com a família. Porque pequena, ela tinha vontade de falar assim, meu primo, minha avó, eu vou, né, filha? Minhas tias, né? Porque via os amigos, né? Então, assim, eu acho que o maior orgulho para um pai é ver assim os frutos, né? Eu só tive um fruto, mas eu falo assim, do seu lado da família, que é o meu lado, né? Que é o Vinícius, ele é 100% o senhor, na calmaria, na simplicidade. É uma pessoa que age muito no silêncio e eu vejo o poder de educar sem falar, porque é assim que ele é com a Maria Alice.
E a Maria Alice, ela é muito dele também. Então, assim, o que o senhor começou tem muito no seu filho e tem muito na sua neta. Então. Alguém mais quer falar, gente? Eu tô tremendo até agora. Fala, Dona Tiana. Não, eu só tenho que agradecer a todos vocês pela essa família tão linda que nós temos. Poucos netos, mas são abençoados e queridos por todos nós. Muito obrigado pelos agregados, viu? Obrigado por todos vocês estarem aqui. Daniel? Só celebrar a vida do vovô, da Maria Alice mesmo. Ano que vem eu faço igual o Viner Filho, escrevo tudo que está dentro do coração e daí eu quebro vocês tudo no choro também. Mas, que daí eu vou parar para lembrar de tudo, mas só agradecer mesmo. Eu sou muito grato pela família. Desde que eu vim aqui para Goiânia, muita coisa mudou e eu estou muito feliz de estar aqui perto de todos vocês. Da Érica, do Vinícius, da Maria Alice, que estão vindo aqui com mais frequência. Está sendo muito bom, assim. Estou ficando muito feliz por isso. Eu queria fazer um pedido. Vô, por favor, mais uma vez, usa o bigode. Por favor. Todo mundo vai usar bigode. O Vinícius vai deixar, todo mundo vai ficar com bigode. É só agora que ele não está usando. Até o Pedro. Vai todo mundo deixar o bigode da família. Meu nome é 84 anos. Aida quer falar, gente. Quer? Fala, Aida. Pedro Leonardo, então. Pedro Leonardo. Vai falar nada, Pedro? Alice. Ah, não é não. Então vamos comer bolo, então. Amigos, sabe aproveitar esses momentos como ninguém e gosta de estar presente em todos e mais alguns. Meu pai, e orgulho é uma palavra que não expressa a gratidão que sinto por ser seu filho. Sempre presente e o porto seguro, onde em meus piores momentos esteve ali presente. E muitas vezes, apesar de não demonstrar, sou muito grato por fazer parte de muitos dos seus momentos, as praias, pescarias, aventuras do rancho e outras. Deixo registrar